Esse podcast é produzido pela Rede Salute. Sua saúde sempre em boas mãos. Olá, eu sou a Vanessa Martini e esse podcast também faz parte da minha jornada. Se você chegou até aqui por causa da websérie Jornada de uma Mãe, lá no YouTube da Rede Salute, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo, né? Se você ainda não conhece essa história, sugiro que assim que terminar de ouvir a gente aqui, corra lá no YouTube para acompanhar a minha trajetória e várias informações e dicas dos profissionais lá da Salute para as futuras mamães. E falando em mamãe, hoje é dia de falar de parto. Mais especificamente, diferentes tipos de parto que existem atualmente e qual o melhor para cada situação, né? Para cada família. Por isso eu tô aqui hoje com minhas convidadas, a médica de família da Rede Salute e também futura mamãe, doutora Diane, bem-vinda. Obrigada. Com a influenciadora digital que volta a falar conosco, né? A Aline Barbosa, do perfil Mãe Crespa, lá no Instagram. Olá. Sejam bem-vindas. E com a nossa psicóloga Flávia, que vai falar um pouquinho também do pós-parto, né? Toda aquela questão que envolve esse sentimento. Mas antes, gurias, a gente vai ouvir um áudio da Natália, que nos mandou um relato sobre como foi o nascimento do primeiro filho dela, o Bento. Ela optou por um parto humanizado, domiciliar, e aí ela nos conta um pouquinho como foi essa experiência. Vamos ouvir. Minha gravidez não, foi uma gravidez não planejada. Então eu sempre pensei que se um dia eu tivesse filho, eu teria o parto com as maiores intervenções possíveis, se tratando de anestesia, com cesárea, etc. E eu comecei a estudar sobre. Eu recém estava começando, assim, acho que eu tinha ido na obstetra uma vez. Então, eu fui atrás de obstetras também. É bem difícil, pelo menos em Porto Alegre, eu não sei como é em outras cidades, a gente encontrar obstetras que realmente sejam a favor de um parto humanizado. Comecei a pesquisar, achei uma obstetra humanizada. E o meu primeiro contato, de verdade, assim, nisso de pesquisar mais a respeito de parto humanizado foi justamente no escritório dessa obstetra que estava passando um documentário sobre partos no Brasil. E eu comecei a ler muito sobre partos. Então, na minha gravidez, eu acreditei que a minha melhor opção seria um parto humanizado. Eu tenho transtorno de ansiedade também. O hospital me deixa muito ansiosa. Então, no momento que eu decidi ter um parto natural e humanizado, eu já fico naquele atrito de, poxa, eu não me sinto à vontade em hospital, isso provavelmente vai ser um empecilho, né? A gente tá tenso na hora do parto e se eu acabasse indo para uma cesárea, claro, se eu acabasse indo para uma cesárea, ter mais tempo de recuperação, eu ia ter que ficar muito no hospital, eu sabia que eu ia ficar bastante ansiosa. Então, foi a partir disso que eu comecei a considerar, né, o parto domiciliar. Eu sabia que tinha uma equipe profissional em Porto Alegre muito boa, que eu conversei com pessoas, eu vi avaliações, conversei com elas, conheci elas. A gente tem uma questão de maternidade compulsória, que todo mundo fala sobre ser mãe, mas ninguém fala muito sobre, parece que quando tu engravida e tu vira mãe, é isso, entendeu? Tipo, tu vai saber o que fazer, não existe uma questão muito inclusiva de conversar sobre as coisas que acontecem com as mulheres quando elas estão grávidas, quando depois, pós-parto, etc. E se tratando de tudo mesmo, depressão pós-parto, etc, etc. Então, foi um tema, assim, que realmente me pegou e eu pensei, poxa, se eu for parir, considerando que eu tenho os recursos e eu tenho como, eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais garantida ou possível com pessoas que eu mais confio. A partir da semana, se eu não me engano, 34, 35, então, eu fiz a minha última consulta com a minha obstetra. Minha obstetra que conhece a equipe de parto, tem contato, por sinal, me tranquilizou muito a respeito, porque a questão é, a minha gravidez foi totalmente saudável, tudo dentro dos conformes de uma gravidez saudável, então ela me tranquilizou que se desse algum problema, era bem difícil de dar algum problema que se precisasse de um hospital. A equipe de parto faz toda uma preparação, existe um contrato, existe a conversa, existe o plano de parto, onde a gente escolhe, se eu quiser desistir, se quiser, a gente tem uma pessoa com um carro lá que possa me levar para um hospital, se eu não quiser, mas tem casa? Tem. Se eu quiser ir para uma cesárea? Tem. Então, é todo um planejamento muito bacana. As gurias vão com equipamento, ocitocina, oxigênio, assim, elas têm toda uma preparação para, basicamente, eu acho que tudo que poderia dar de errado dentro de um parto de uma gravidez saudável, tirando
que elas me examinaram e me acompanharam, eu não sei com que frequência agora dizer, ali durante as últimas semanas de gestação, tá? Mas foi basicamente assim a preparação. Eu também contratei daí uma doula, essa doula conhecida ali das gurias da equipe, também conhecida da minha obstetra, faz parte em hospital com a minha obstetra. A doula também com frequência ia na minha casa, ela me deu aulas de yoga, me ensinou sobre respiração, conversamos sobre dores do parto, depressão pós-parto. Então, assim, foi muito, muito bacana mesmo. A minha experiência, no geral, foi que eu fiquei ansiosa também, né? Eu tive um grande ataque de ansiedade do meu parto, apesar de ter dominado isso. Eu lembro que eu fiquei meio, ai, meu Deus, eu não me preparei tanto pra dor, parto dói. Mas eu acho que isso é muito uma questão pessoal minha, com o meu parto, não sobre o tipo de parto. Eu não tive nem... nossa, eu tive o melhor tipo de parto possível. Eu estava o tempo inteiro numa piscininha de água quente, com gente jogando água quente na minha barriga, uma doula secando o suor da minha testa, assim. Posso meu marido o tempo todo comigo. Então, sim, eu tive o meu parto, assim, foi o melhor que poderia ter sido foi totalmente dentro do planejado. Claro, é uma questão individual, eu tenho certeza que tem mães que ficam bem mais tranquilas de ter o parto delas em hospital, de não querer o parto humanizado por ter medo da dor. Eu acho que isso é completamente válido, todo mundo sabe de si, mas eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente que tem que saber, a gente que tem que escolher, a gente não tem que ter alguém escolhendo por nós, a gente não tem que ter alguém numa situação que a gente está está vulnerável emocionalmente e nos guiar para uma escolha que a gente não queria. A gente não tem que sofrer coisas que a gente não escolheu. Então eu acho que é basicamente isso. Toda mulher, minha conclusão sobre o meu parto é que toda mulher deveria ter o direito de escolher como ela vai parir, e esse direito respeitado. Parto sempre rende muito, né? Assim, assunto parto, né? É sempre bem... Porque como existem vários tipos, e aí eu vou começar pela Diane pedindo que ela explique um pouquinho as diferenças ali. A gente tem o normal, tem o natural, tem a cesárea, né? Tem o humanizado. E às vezes a gente não sabe identificar muito bem qual é qual e qual é necessário pra gente, né? Às vezes a gente quer um que não é possível, né? Eu mesmo sempre... não vou dizer que eu sonhava, mas quando eu não estava grávida, eu tenho um de 7 e agora eu tô grávida do segundo, eu pensava, vou ter um parto natural, né? Normal, na verdade. E aí eu tive uma cirurgia que eu logo engravidei e eu teria uma complicação. Poderia vir a ter uma complicação caso eu entrasse em trabalho de parto, né? Tivesse parto normal. Então, aquilo já foi excluído da minha mente, né? E eu assimilei bem e segui. Ok, vai ser cesárea, então. Precisa ser cesárea. O importante é a minha saúde do bebê, principalmente. Mas tem gente que não aceita, né? Tem gente que, não, mas eu quero normal, eu vou tentar. E às vezes pode até ter alguma complicação, né? Me parece que esse é o primeiro ponto, né? Em relação à gestação, parto, mobiliza muito. Então, nós gestantes ouvimos vários, né, pitacos e opiniões e questionamentos que as pessoas trazem a sua gestação, o seu nascimento, a gestação das pessoas que estiveram próximas. E o que você falou é bem interessante, assim, né? A gente acaba idealizando uma situação que tem grande chance de não acontecer, né? Pode ser que a pessoa tenha um parto lindo, maravilhoso e ocorra tudo certo. Pode, e é uma probabilidade grande, mas pode ser que alguma coisa saia dessa linha de controle e no momento que tu idealiza uma situação e pensa que aquilo vai ser perfeito pra ti, quando foge, sai muito do controle e aumenta muito a ansiedade da família e principalmente da mulher que já tá numa situação de... Ela passou por, né, 7, 8, 9 meses de uma gestação que... Deixa vulnerável, né? Te deixa vulnerável e que te coloca em confronto com a profissão que tu tinha, com o teu papel social anterior. Pessoa que tu era. Com a pessoa que tu era e com o senso comum de que nada mais vai voltar ao normal
E a realidade, a opinião de todo mundo de que é muito difícil e que é muito maravilhoso ao mesmo tempo. E tem momentos que aquela gestante só tá vendo a parte difícil, não tá conseguindo ver o maravilhoso, e daí pensa, vou ser uma mãe pior porque eu não tô super feliz com a minha gestação e maravilhada, né? E essa questão do parto, é claro que, excetuando todos os momentos e todas as ações que são de fato violência obstétrica, e que é bom que se fale hoje abertamente sobre isso, o assunto do parto entrou em mais uma dessas dicotomias que a gente vive, né? Aqui, é Grêmio ou é Inter, né? É cesárea ou é normal? É cesárea ou é normal, né? Então, quem gosta, né, e quer cesárea como sua opção, acha as pessoas do parto humanizado um grupo estranho, né? Um grupo que não sei nem do que se alimenta, né? O que passa pela cabeça. O contrário, né? Para algumas pessoas, essa previsibilidade maior que tu, a princípio, vai ter com uma cesárea agendada é mais confortante naquela situação que a mulher tá vivendo naquele momento, né? Então, o ponto principal é fazer um acompanhamento com profissionais que se tenha confiança para conseguir discutir todas as possibilidades. E, bom, na minha situação, e daí a minha situação entra a minha situação emocional, física, clínica, a minha situação em relação ao trabalho. Então, a princípio, o parto natural é tido como aquele em que não existem intervenções desnecessárias ou intervenções demasiadas, como, por exemplo, a analgesia é uma intervenção que, sim, ela pode ter efeitos para o bebê e efeitos para a mãe, ao mesmo tempo que ela tem um efeito que é de tirar a dor, e a gente, às vezes, na hora do parto, tá com uma dor que não consegue suportar. E isso de conseguir suportar ou não é muito individual, né? Então, ter o receio de perder o controle ou de não conseguir sair a situação de controle é muito desesperador para muitas pessoas. Então, isso também é importante de ser avaliado. O parto cesariana também tem dois grupos, assim, né, que dá pra gente dividir, que é aquela cesariana que é agendada, né, eletiva, agendada, para um momento que fique mais conveniente ou para a família ou para a equipe, e que isso também tem tido uma evolução grande ao longo da história, com regramentos, inclusive da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que hoje impede de agendar um parto antes das 39 semanas, caso não exista alguma situação de risco, né? Então, um parto de uma pessoa uma mulher com pré-eclâmpsia vai ter que acontecer antes das 37 semanas. E essa é a melhor situação para a mãe e para o neném em várias condições, né? Então, e a cesariana que é feita no momento do... Então, tem essa agendada, né? Agendada por escolha de uma ou de ambas as partes. A cesárea que é agendada por uma condição clínica da mãe ou do bebê que precisa levar a isso. E a cesárea que acontece quando já se iniciou o trabalho de parto, né? Então, muitas vezes... Começa com o normal, uma tentativa, e se vê que existe alguma... E essa é uma outra condição que eu vejo como muito dolorida para as mulheres, assim, né? Então, de que tu ficou tendo dores muitas horas e teve uma expectativa que não aconteceu, né? E que foi frustrada. Então, muitas vezes fica, não, já começou tudo errado, né? Então,
Esses são basicamente as principais. diferenças, isso. Aline, tu, com 4 filhos, tu passou por todas as experiências? Por quais experiências? Como é que foram os teus partos? Então, quando me tornei mãe pela primeira vez, a Laura nasceu de parto normal. Foi um parto super rápido, né? Eu tinha 19 anos e eu não sabia o que era a dor de um parto, né? Então, foi um parto rápido, os médicos falaram, e sim. Mas tu idealizava, assim, um parto normal? Não, Aconteceu, assim, foi? aconteceu, eu não. Estourou porque- a bolsa, foi pro hospital, nasceu. Sim, porque acho que tu sabe, né, Vanessa, que eu descobri a minha gestação bem tarde. A primeira gestação foi com 30 semanas. Então, eu fiquei Não sabia. Não lembrava, eu acho. Então, eu fiquei só 2 meses, me sentindo Mas tu não grávida. teve sintomas? Tu achou que tava engordando só? Não, eu engordei e eu até falei já lá no meu Insta. Eu sentia tremores, né, na minha barriga. Uma coisa se virando e ela não sabia o que era. E a minha mãe falava que... Minha mãe falava que era gases. E a minha avó falava que era vermes. Olha... As iludidas. Olha... O verbão aí. E eu sentia uma dor muito grande, né? Sim, que vai abrindo, né? E daí eu fui no médico, o médico falou pra mim que era infecção nos rins. E daí ele falou assim, olha, eu acho que tu tá com uma pedra nos rins. Então, vamos fazer uma ecografia pra ver se não precisa de uma cirurgia. Como chama a pedra hoje. A Laura A tem Laura. 13, vai fazer 13 anos. E daí eu fui fazer ecografia. Quando ele foi fazer ecografia, ele... Olha só, tu tá grávida. E daí eu, como assim eu tô grávida? Tá grávida. No comecinho, né? Já Não, deu vai pra parir. ver tudo, assim, que era uma menina, já deu pra ver tudo, assim. Foi, olha... Mas enfim. Então, ela nasceu de parto normal. E foi um parto rápido, a recuperação foi muito boa. E quando eu engravidei pela segunda vez, eu queria muito ser mãe novamente, né? E então eu me planejei pra aquilo. Então eu escolhi um médico, eu escolhi o hospital. Eu fiz todo um pré-natal completo, né? E eu idealizava que seria um parto normal. Como primeiro. Mas eu me senti muito mal. Eu fui fazer uns exames e eu tava com pré-eclâmpsia. Então, só que tava, assim, muito alto, né? Então, naquele dia, o médico falou assim, olha, vamos ter que fazer uma cesárea, né? Então, tu vai ficar já aqui, internada. E amanhã de manhã, ele vai nascer. E eu, tá. E daí eu, assim, não tive uma escolha, né? Ele falou que precisava ser a cesárea, então foi feita a cesárea. E quando eu tive meu terceiro filho, eu pensava que poderia ser um parto normal, né? Foi uma diferença de 3 anos, então poderia ser um parto normal, mas novamente eu tive a pré-eclâmpsia. E a diferença desse foi que foi tudo muito rápido, porque ele tava entrando em sofrimento, a médica falou, né? Ele tava perdendo peso. E os batimentos dele estavam muito fracos. Então, foi uma cesárea, assim, super rápida, né? Emergência mesmo. Foi de emergência. E a Antônia, foi uma diferença de 2 anos, né? E eu queria muito que fosse parto normal. Porque quando eu engravidei da Antônia, eu já tinha, assim, mais conhecimento, né? E eu queria muito que ela nascesse de parto normal. Mas... a médica, na minha primeira consulta, já falou pra mim, olha, não vai dar pra ser um parto normal, porque tem muitos riscos, tu já tem 2 cesáreas, pode ocorrer o risco de ter algum problema, né, na hora do parto, até pelo esforço e tudo mais, pode afetar alguns órgãos, então a gente vai já deixar agendada desde agora a cesárea. Então, desde o início da gestação, eu já sabia que no dia 29 de agosto era o parto dela. Com 39 semanas. E daí, já ficou agendada desde o início. Então, no dia 29 eu fui lá, quando eu completei as 39 semanas, né? Fui lá, no dia combinado. E cheguei lá e a minha pressão tava alta, né? E meio-dia ela foi feita a cesárea dela. Não, e eu brinco que a minha cesárea foi... A cesárea sem graça não, mas assim, eu sabia então como eu tinha esse risco que seria cesárea, foi agendado. Seria dia 21 de janeiro, às 14 horas. Aí eu saí de casa meio-dia com a minha malinha, bem feliz. E ainda falando na internet com a minha cunhada, né?
Daí cheguei lá, daí eu falei, eu queria ter sentido aquelas dores. Tu Sim. fica, né? Tu não quer sentir nada disso, as minhas amigas falando, né? Daí eu disse, gente, eu queria ter tido essa emoção, eu não consegui ter. Hoje eu dou risada, mas bem isso, assim, eu tava bem ciente de que era uma coisa que eu não podia reverter, então, né, eu coloquei na minha cabeça. Flávia, e aí assim, ó, a gente vendo tudo isso, né? Eu queria sentir a dor, ela queria uma ajuda psicológica nesse momento de acompanhamento é essencial, né? Com certeza, assim, e o que acontece? Esse assunto, assim, eu tô achando maravilhoso, né, Vanessa? A websérie tá fantástica porque tá trazendo emoções, sentimentos, dúvidas, perguntas e situações que não se falavam. Por causa dessa idealização da gestação, idealização do parto, idealização da família, né, de como vai ser, de como esse bebê vai ser, enfim. É uma jornada individual e coletiva ao mesmo tempo. Então, o que acontece nesse andar dos 8, 9 meses, enfim? A mulher vai se preparando, porém ela vai absorvendo todas essas idealizações do externo. Essa sobrecarga até mesmo. Tanto é que eu brinquei contigo hoje, a barriga é coletiva. Claro que agora a gente tem a pandemia, né? Mas todo mundo já chega, já coloca a mão e tal. Então, mexe com todo o nosso imaginário, principalmente do feminino. E aí, o que acontece nisso tudo? Né? A mulher, então, nesse processo, cada dia é uma coisa, uma novidade, enfim. E os sentimentos e as emoções, elas vão se misturando. Quando tu fala em apoio psicológico, também é novo esse trabalho. A gente tem um trabalho com bebês, com crianças, no pós-parto, mas também novo. Por quê? Porque é uma discussão, até a doutora falou, né? É uma questão que a gente já vem trazendo e ela é social. Então, assim, o suporte psicológico e as mulheres que optam por ter elas têm que também ultrapassar uma barreira do preconceito. Então, durante a tua gestação, um período maravilhoso da vida, o mais lindo e perfeito de todos, tu vai buscar ajuda psicológica. Tu precisou, Como assim? né? Já Precisou fazer. Já te olham como um ET. Mas onde é que ficam as angústias, a ansiedade, as dúvidas dessa mudança que vocês falaram já muito bem, assim, essa mudança do eu, essa mudança do quem eu sou, do processo físico, emocional, social, de uma recolocação de quem eu sou no mundo. Não. O foco é o bebê, e claro que tem que ser porque é natural, é protetivo, é biológico, mas também tem a parte emocional e o preparo da mãe que é deixado em prol de outras coisas. E que vai fazer total diferença na formação e no desenvolvimento e no crescimento daquele nenê. Talvez muito mais do que coisas que a gente fique mais apegada, né? Exatamente. Então, pensa na via de parto, pensa em algum ponto como sendo... Não, esse vai fazer diferença, né? E acaba não tendo e tem uma aceitação ruim daquele nenê. E porque as situações que a Aline relatou, tu tens uma expectativa que não acontece. O que eu faço com isso, né? Exatamente. Como é que eu faço pra seguir o baile e olhar pra aquela criança que chora do meu lado e que eu imaginei como uma criança morena e veio loira, eu imaginei um menino e veio uma menina, eu imaginei que dormisse bem e não dorme, e ela chora, e o que eu vou fazer? Exatamente. Além de chorar junto. E aí, assim, onde é que entra, né, Vanessa? Onde é que eu vejo também a questão das mulheres, não sei, vocês me ajudem, gurias, mas a questão, assim, de poder abrir isso, abrir esses sentimentos, poder trazer, se permitir. E a doutora falou assim, poxa, se o emocional caminhar junto, o emocional da mãe caminha junto nesse processo, vai evitar uma série de complicações emocionais que podem vir a ocorrer no pós-parto, né? Então, é um trabalho em conjunto e hoje a gente está vendo, assim, equipes multidisciplinares, grupos de apoio, toda uma estrutura se formando para dar esse suporte para a mãe na gestação. Falou um negócio ali sobre pós-parto, a gente vai falar, depressão pós-parto é um tema também, né, muito legal de ser debatido, a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou jogar uma bomba agora pra diante. É teu primeiro filho? Sim, eu tive 2 perdas,
E agora é o primeiro nenê que... Já sabe o parto, ainda não. Qual é a tua expectativa e qual é a tua realidade? A minha expectativa até o momento tem ido junto com a realidade. Estamos com 29 semanas. E a minha ideia é um parto que respeite As condições. as condições naturais, assim. Então, Te falei de jogar uma bomba porque a gente tem um quadro aqui que as crianças perguntam as coisas. Então agora a gente vai soltar a pergunta do Arthur, de 11 anos, e depois da Pietra, de 4 aninhos. Vamos ver o que Excelente. elas trouxeram pra ti. Olha só. Tá me ouvindo? Daí quando o bebê sai da barriga da mãe? Mamãe, o meu irmão vai sair e vai sentir dor dentro da barriga? tem uma frase que eu tenho lido e tem me feito sentido ultimamente, que é justo que muito custe o que muito vale, né? Claro que tem vezes que custa demais, né? E esse custo não é financeiro, né? Esse custo é emocional, é físico, é de todos os aspectos, né? Então, quando o nenê sai, dói. É uma dor que é que nem a dor da vacina, que é importante para uma coisa boa acontecer, que é não ter um outro problema. E nesse caso, vem um nenê, né? Então, quando o nenê tá saindo, dói, mas é uma dor que é para uma coisa boa que tá acontecendo. Dói e passa, que nem da vacina. Né? Isso. Eu digo pro meu filho, dói, mas passa. Dói e passa. E o nenê, ele ficou 9 meses numa piscina quente, né? Uma temperatura boa, sem acontecer nada com comida o tempo inteiro, né? Quem não quer essa situação? Eu queria ir pra uma condição assim, né? Pra mim tá All inclusive. perfeito. Isso, Primeira é um all frustração da vida, né? Sair do lugar Sem- quentinho, sair do all inclusive, confortável, sem né? boleto, Primeiro né? Sem boleto. Sem boleto, sem, né, ter que obedecer. Agora ele sai pra um lugar que ele tem que botar uma roupa, ele tem que Dormir no horário. dormir no horário, né? Responder às expectativas que ele Chorar não tem pra a poder mínima mamar, exato. Fazer chorar força, pra pedir poder mamar. comida. É. Sair cocô e ficar ali no bumbum, né? Então, muitos anos atrás, se fazia procedimentos em recém-nascidos dizendo que eles não tinham dor, não sentiam dor e não sentiam nada. Hoje se sabe que a Giovana, que é a minha nenê que tá aqui, tá ouvindo o que a gente tá conversando aqui, né? Então, e que ela vai sentir, sim, uma situação... Um choque, né, de um realidade, choque digamos quando assim. ela sair de dentro da barriga, que nem a gente sai quando sai da piscina e sente frio, né? Então ela vai sentir dor, vai ficar desconfortável e as pessoas que estão do outro lado estão preparadas para receber e cuidar dela aqui do outro lado também. Flávia, e daí vem essa questão que a gente falou, né? A gente fala e já, o nosso tempo Já vai já tá pra outro estourando, lado. mas eu acho um assunto importante para trazer, que é a questão da depressão pós-parto, né? Que ela hoje já é mais, eu vou dizer reconhecida, né? Mas Exato. ou mais olhar, se olha com mais carinho, né? Antigamente dava como, isso é frescura. Mas a gente também entende que existe um lado, aí a doutora pode me corrigir, um lado hormonal, fisiológico, que vai ser natural. E qual é o momento que passa dessa barreira e pode, né, chegar a ser uma patologia, virar uma depressão pós-parto, né? Eu lembro que quando eu tive eu ficava em casa, e só em casa, e um dia eu liguei porque eu não queria dirigir, eu tinha medo de ir sozinha, e aí eu liguei pra minha tia e falei assim, tu me leva no supermercado, né, com ele. E aí eu fui num shopping, eu fiquei sentada e ela entrou no supermercado, passou uma senhora por mim e disse assim, o que tu tá fazendo com essa criança tão pequena aqui no shopping? E eu falei, a senhora não sabe o que eu tô passando, eu tô em casa sozinha, não sei quantos. Eu comecei a chorar desesperadamente, a mulher foi embora, assim, apavorada que ela tinha. Aí minha tia saiu, o que houve? Eu falei, a mulher me xingou porque eu tô no shopping com a criança. Só que ninguém enxerga o lado da mãe, né? Exatamente. Que tá ali, que é bem isso, que mudou totalmente a vida. Exatamente. Tu não sabe, mas
Tu vive pra criança, Tu né? também saiu da piscina, né? Exatamente. Eu saí da piscina também, Tava tão quentinho aqui com ele aqui dentro. E agora você tá trazendo um exemplo fantástico, né, Vanessa? Assim, porque a mãe, num primeiro momento, o que é, não digo natural do psicológico, né? Esse primeiro momento do nascimento, essa, entre aspas, anulação da mãe para poder cuidar do bebê, ela é natural. Ela faz parte do processo psi. Eu preciso dar conta daquele bebê tão frágil, que precisa dessa contenção, desse acolhimento do todo. Tanto é que mães que vão ter o segundo filho ficam muito culpadas com o primeiro. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer esse movimento? Eu tenho que chegar tão perto do recém-nascido, Exato. como é que eu vou cuidar do que é Marzinho, né? Exatamente. E eu preciso, biológica, me ajuda, né, doutor? Mas assim, é biológico, eu preciso cuidar da cria. Ela tá dependente de mim. O que acontece? Vai depender muito também dessas idealizações e desses processos. Não é um processo que acontece na gestação, são muitos processos emocionais. E assim, o que eu tô achando fantástico é que a gente tá falando sobre isso abertamente. Porque assim, como a gravidez é idealizada, a coisa mais maravilhosa, o pós-parto também, como é que tu não tá feliz com o maior presente que tem mulheres que não podem? Como é que tu tá me dizendo isso? Principalmente na relação casal, na relação parceiros, na relação família. Então, assim, a mulher, o que ela tenta? Agradar todo mundo. Porque eu trouxe também um presente. Inconscientemente, eu também estou dando um presente para o social, entendeu? Então, como é que eu vou ser tudo isso e ser só essa mãe? Como assim? Parece tão pouco, muitas vezes, né? E onde é que se torna patológico? Quando esse sofrimento, essas emoções, esses sentimentos entram num estado onde eu não consigo mais pensar, não consigo mais sentir, mais me relacionar com prazer. As coisas começam a ficar cinza. Inclusive olhar para aquele bebê e não fecha a conta. O que é isso que eu tenho na minha mão agora? Que não só pela responsabilidade, mas pela identificação com aquele bebê. Então, quando esse sentimento começa a aflorar, começa a passar, porque a gente vai conhecendo o nosso filho a partir, né? É diário, eu vou conhecendo aquela pessoinha cada momento, desde que sai né? A gente vai conhecendo a personalidade, enfim. Eu não me reconheço e não reconheço esse outro. Então, quando esse sentimento começa a ficar muito forte, ao ponto que eu começo a ver o mundo em preto e branco, essa relação em preto e branco, começa a sugar, né? Eu me sentir sugada e sem energia para prover aquilo que é necessário emocionalmente e fisicamente. Quando as minhas relações começam também a pesar, quando tudo começa a ficar mais intenso e frequente, uma coisa é um dia eu estar cansada, estressada, não tomei banho, não comi, o marido foi trabalhar e eu fiquei com tudo, a casa, o cachorro, o bebê, não sei. Isso é uma coisa natural, normal, né? A gente passa por dias melhores. Agora, quando os dias se tornam todos, né? Sem brilho, sem cor. Eu começo, inclusive, né? Tu deve ter casos de mãe assim, pô, tô arrependida, inclusive, de ter. Claro. De estar, não consigo. Eu queria que eu escuto muito no consultório, eu queria que ele tivesse voltado pra minha barriga. Voltado. Então, assim, a intensidade desses sentimentos é que precisa ser avaliado. E também falado com seu médico, ter esse vínculo, poder entender que o preconceito e a teimosia também prejudicam. Ou melhor, prejudica. Então, ter uma abertura, e eu escuto muito assim, quando eu conto pro meu marido, só tem isso pra fazer. Como assim? Tu tá em casa? Tu tá em casa, eu tô indo trabalhar, mais justo que tu cuide do bebê, da casa. Como assim? Então, essas relações, elas também vão se atrapalhando, aonde tem, por exemplo, mães que chegam pra mim e dizem assim, eu me senti uma inútil. Quer dizer, o sentido da coisa vai se perdendo. Então, nesses momentos, ou seja, quando começa a sair daquela tristeza, daquele dia a dia, daquela... E também tem uma compensação, não é só ruim. É um equilíbrio de forças. Aí tem que sim ligar o radar e poder olhar e poder ver e procurar ajuda o quanto antes. Certo. Meninas, então, vou agradecer que a gente tá encerrando. Como todos esses assuntos, maternidade papo rende muito, né? Jane, primeiro, muito obrigada, né, pela tua disponibilidade. Imagina. Uma boa hora pra ti. Obrigada. Que a Giovana venha com muita saúde, do jeito obrigada. que tiver que vir, né? Idealizado, não idealizado, mas que ela chegue bem e Que a gente mude não aí a controla, realidade né, de Vanessa? vocês. Obrigada. A gente não controla, mas depois no fim dá Tá tudo tudo certo.
A Flávia também, muito obrigada por sempre ser parceira. E a Aline por estar novamente aqui com a gente, dividindo um pouco da Eu que história agradeço o dela. convite. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a vida da Aline, os 4, que não são mais bebês, né? É. Só tem a Antoninha, que é pequenininha ainda. Verdade. O resto já tá se virando sozinho. Segue a Aline lá no @mãecrespo. É verdade. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar. E eu espero que esse papo, como a Flávia falou, né, que a gente está trazendo de uma forma tão aberta, possa ajudar, né, as mães que estão nos ouvindo a escolher o melhor parto que seja bom para todas as famílias. E desmistificar um pouco, né, o que é Exatamente. parto. Então agradeço a participação de novo de vocês e de quem está nos ouvindo e convido mais uma vez para acompanharem a Jornada de uma Mãe, a websérie que está lá no YouTube da Rede Salute. Só parou de ouvir aqui, corre para lá para